Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse dia que se inicia. E claro, eu trouxe algumas perguntas para que nós possamos refletir um pouco a respeito de liderança, não só a igreja, não só a família, principalmente, não só a comunidade em si, seu lado profissional. Você já parou para considerar quais são as qualidades essenciais de um líder cristão, de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia Sagrada? Como nós podemos aplicar esses princípios bíblicos na liderança, na nossa jornada, não só na igreja, mas na nossa família, na comunidade em que nós vivemos, e exatamente todas as áreas da nossa vida? Você já refletiu sobre como a liderança cristã vai além das habilidades e inclui também o caráter e a espiritualidade do líder? Será que o seu líder realmente ele está cumprindo com o chamado dele? Ou será que ele se desviou do chamado e ele está exercendo essa liderança de uma outra forma? Você está buscando progredir e desenvolver a sua própria liderança? E como que nós podemos, como líderes cristãos, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja ou em qualquer lugar que nós estejamos, como que nós podemos equilibrar a busca pela excelência nas qualidades com as qualidades que a igreja, as qualidades que a Bíblia, acima de tudo, nos pede que tenhamos, com a humildade e a dependência de Deus na liderança em que nós exercemos? Porque se nós exercemos liderança na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, ou se nós exercemos liderança sobre qualquer pessoa, essa liderança ela tem que transparecer a humildade. Afinal, foi sobre isso que Cristo nos ensinou também. Então, para que nós possamos juntos analisar as Sagradas Escrituras, eu gostaria que todos pudessem me acompanhar em uma oração e pedir ao Espírito Santo o entendimento necessário na leitura da palavra e, acima de tudo, para que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Se você puder, em reverência à palavra de Deus, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Graças te damos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Porque por mais uma vez o Senhor nos revela aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Por mais uma vez o Senhor vai falar sobre aquilo que o Senhor busca para nós, aquilo que o Senhor quer que nós, como nós estejamos diante da tua presença, irrepreensíveis, santos, vivendo em santidade. Pai, muito obrigado por esse cuidado, obrigado pelo pão do dia de hoje, pela oportunidade de estarmos vivos, de cuidar da nossa família, daqueles que nós amamos tanto. Obrigado, Pai, acima de tudo, pela presença do Teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Pai, por ter nos livrado do mal, do laço do passarinheiro, e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que não somos merecedores de nada, e a única certeza que nós temos é que sem a Tua presença nós não somos nada. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu amor. E que acima de tudo, Pai, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Fala conosco nesse devocional. Cubra-nos com a Tua unção. Que nós possamos ter o entendimento necessário para nos livrar de vãs doutrinas e, acima de tudo, sermos líderes para aquelas pessoas que necessitam. Sermos luz e sal. É o que nós oramos e assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje está em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 7.
Se você tiver sua Bíblia, abra para fazer a leitura por ela. Caso você não tenha sua Bíblia, eu estou compartilhando aqui na tela essa leitura. E a palavra de hoje, a leitura vai estar por conta da minha tia Maria. Então, tia Maria, pode fazer. 1 Timóteo, capítulo Amém. 3, do 1 Amém. ao 7. Glória a Deus. Diz assim, o título, Os Bispos. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Amém, tia Maria. Obrigado pela leitura. Amém. Glória a Deus. Nada. Tudo é para a honra e glória do Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo é por Ele, para Ele, somente por Ele. Aqui, como o apóstolo Paulo, ele está dando uma orientação ao jovem Timóteo de como ele deve praticar a liderança. Essa liderança que não é praticada apenas na condição específica da igreja, mas todos esses critérios, todas essas condições que o apóstolo Paulo menciona aqui a Timóteo, ele é aplicado perfeitamente em todas as áreas da nossa vida, onde quer que nós sejamos líderes ou exerçamos a liderança, quer seja na igreja, na família, no trabalho, na comunidade, em todos os lugares nós podemos exercer a liderança. Aqui a gente pode observar algumas coisas. Nós podemos observar nessa passagem que a riqueza de informação que o apóstolo Paulo proporciona nessas duas cartas, tanto 1 Timóteo quanto também em 2 Timóteo, essas duas cartas elas poderiam, eu vou me arriscar a dizer isso, a estarem lá em Provérbios, dada a riqueza das orientações que Paulo passa. A gente percebe que só inspirado pelo Espírito Santo é que Paulo pode e tem a condição, então, de dar tais orientações. Uma vez que tantas orientações ricas não podem partir exclusivamente da boca de um homem, ou melhor, das mãos, visto que isso aqui é uma carta, mas sim do próprio Espírito Santo e da vontade, do centro da vontade de Deus. Aqui nós também percebemos que nós podemos, através desse conhecimento transmitido pelo apóstolo Paulo, a como identificarmos também, por que não, falsos profetas. Uma vez que aqui nós podemos perceber as qualidades do que um bom bispo, ou seja, um líder de uma igreja, um pastor, ou qualquer pessoa que exerça uma liderança em uma denominação religiosa, ela deve ter para exercer o cargo, para estar ministrando, estar diante a liderança da igreja. Então,
são 3 pontos que a gente percebe aqui que nos levam a refletir sobre cada palavrinha, sobre cada qualidade que o apóstolo Paulo menciona. Então, a minha proposta aqui para você é que você possa, com isso, primeiro, entender sobre liderança na sua casa, como que você deve agir com base nas orientações do apóstolo Paulo na sua família, como que você deve agir na sua igreja, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida. Então, a primeira proposta que eu quero aqui dar para você é essa, que você possa entender cada uma dessas qualidades que nós vamos mencionar aqui e você possa aplicar essas qualidades de forma positiva em todas as áreas da sua vida, não só na igreja, independente se você é pastor ou não, se você é obreiro, se você é diácono, se você é coroinha da igreja, não importa. Cada ponto desse que nós vamos abordar a partir de agora e nós vamos entender um pouco mais, você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Também o segundo ponto é para que você possa se encher de conhecimento e analisar a árvore a qual você está ali do lado colhendo fruto. Se aquela pessoa que você acompanha a pregação, se aquela pessoa que você tanto olha e tanto admira nas redes sociais, se aquela pessoa tem as qualidades para ser um líder cristão, da mesma forma como Paulo ele orienta, cheio do Espírito Santo a Timóteo. Então são essas duas orientações, essas duas reflexões que você vai fazer à medida em que você vai analisar junto comigo, mediante o que o Espírito Santo vai falar conosco, a cada critério, a cada virtude mencionada pelo apóstolo Paulo que o líder da igreja tem que ter. Que o líder em casa tem que ter. Que o líder no trabalho tem que ter. Que o líder na comunidade tem que ter. Então, a primeira qualidade que o apóstolo Paulo ele menciona aqui é que é necessário que essa pessoa seja irrepreensível. Está no versículo 2 e eu acabei de grifar de azul aí na tela do seu celular, do seu computador, onde quer que você esteja assistindo. O líder cristão, ele deve ser alguém cuja sua vida seja um testemunho de integridade e santidade. Ele deve viver de uma forma que não haja acusação que o desabone. Isso não significa perfeição ou que essa pessoa vá cair, mas sim uma busca constante pela conformidade com os ensinamentos de Cristo. Esse líder, ele está realmente nos átrios do Senhor e ele permanece, ele continua ali, ou ele é uma pessoa inconstante, o tempo todo ele pula fora do barco? Olha só o que está escrito com relação a essa questão de ser irrepreensível, em Tito, no capítulo 1, no verso 6 e 7, que diz assim, Tito, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, fala: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. A vida dessa pessoa, ela não pode ser uma vida torta. Como uma certa vez eu estava congregando em uma determinada igreja, e lá no púlpito estava pregando, com a autorização do pastor, um rapaz cujo ocupava um cargo de diácono, sendo que a sua esposa atual é a outra que ele traiu, a esposa que ele vivia. E que ele ainda não tinha se separado. Ou seja, uma bagunça. Ele não tinha se separado. Ele se separou porque ele traiu a esposa, estava no púlpito pregando, e a outra lá, tudo errado. Totalmente averso às orientações contidas na Bíblia que nós lemos aqui. O que é que esse presbítero, esse líder, ele tem que ser? O que é que ele tem que ser? Marido de uma só mulher.
Enquanto ele não estava divorciado, ele não era marido de uma só mulher, estava vivendo com duas pessoas, praticamente. E ainda estava dando à congregação motivos para ficar em falatório. Errado. Vamos voltar. Irrepreensível. Depois, assim como nós lemos já em Tito, mas o segundo ponto aqui é marido de uma só mulher. Essa qualidade, ela não se limita apenas à questão do casamento entre homem e mulher, mas ressalta a fidelidade e o compromisso do líder com todos ali que estão relacionados. O líder ele tem que ser comprometido. Ele deve ser alguém confiável, que mantenha seus compromissos e honre os seus relacionamentos. Se o líder ele não honra a sua esposa, ele vai honrar quem na igreja? Jesus? Ora, como que eu posso amar a Deus que eu não vejo, sendo que eu não consigo amar a minha esposa a quem eu vejo, o meu irmão a quem eu vejo? Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Então, se eu não amo, se eu não honro a minha esposa, se eu não sou fiel ao meu relacionamento com a minha esposa, eu vou ser fiel nos dízimos, eu vou ser fiel nas ofertas, eu vou ser fiel no meu ministério, eu vou ser fiel na minha casa, eu vou ser fiel no meu trabalho? Você tem alguma dúvida que a resposta é não? É claro que é não. Eu preciso ser fiel. Olha só o que está escrito em Mateus, capítulo número 19, versículo de número 5. Estou compartilhando na tela aqui. Mas se você quiser abrir a Bíblia, abra para ler. Mateus 19, 5 diz: E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Unidade. Unidade não tem separação. Unidade é única. Unidade é um. Unidade é um. Uma só carne, uma só razão. Está aqui em Mateus. Voltamos para Timóteo. Depois, moderado ou sóbrio, como está escrito em algumas versões, né? Na versão aqui que eu estou lendo, a NVI diz moderado. Em algumas outras versões, pode ser sóbrio. A sobriedade ou a moderação, ela vai além do uso de substâncias químicas, como álcool, drogas, mas ela abrange também a maturidade emocional da pessoa e a maturidade espiritual. O líder, ele deve ser alguém que mantenha a mente clara e equilibrada, mesmo em tempos difíceis, mesmo nas complicações. Vamos ler Tito, capítulo 2, versículo 2. Tito 2, 2 diz, Tito, capítulo 2, verso 2 diz: Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Está vendo que a questão de ser sóbrio, de ser moderado, não é só em não usar álcool, não usar drogas, mas ele vai além disso, de ter sensatez nas coisas, de ser sóbrio em tudo que você faz. Como que uma pessoa que bebe vinho, bebe cachaça, toma cerveja, é sóbrio? Não existe isso. Então, essa moderação que o apóstolo Paulo fala, ela vai muito além do que o uso de substâncias químicas. Deve ser também, vamos voltar para Timóteo, sensato. Em algumas outras versões bíblicas, você pode encontrar a palavra prudente. A prudência, ela envolve a capacidade de tomar decisões sábias e ponderadas.
é ser prudente. O líder, ele deve buscar a primeira orientação de Deus em todas as decisões que vai tomar. E ser sensato em avaliar as circunstâncias. Eu vou precisar tomar essa decisão. Quais são os pontos positivos e os negativos sobre essa decisão? Vou me reunir aqui com a junta da igreja, vamos orar, e antes de tomar a decisão, vamos usar a sensatez para não fazer besteira. Vamos ler Provérbios? Vamos lá. Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Provérbios 16, 20 fala sobre prudência. Provérbios 16, 20 diz: quem examina cada questão com cuidado, o quê? Prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Examinar e confiar, entregar os planos a Deus, orar. Não é o líder que toma uma decisão da noite para o dia e é feito do jeito que ele faz, ele não orou e depois a congregação toda está perdida e está tudo no beleléu. Ou é você que em casa, antes de tomar qualquer decisão, não ora, não pensa, e aí faz tudo no calor da emoção, quando veio já falou besteira, e aí palavra lançada, a gente já sabe qual é o ditado. Já foi, não volta. Pois é. Prudência no que fala. Líder também em casa, não é só na igreja, não é só no trabalho. Liderança, examinar a questão com cuidado. Vamos voltar para Timóteo. Depois nós encontramos aqui Paulo falando que o líder ele tem que ser respeitável. O líder ele deve ser alguém que inspire respeito, não apenas pela sua, pelo seu cargo. Olha, é o pastor. Olha, é o padre que está falando, é o papa que está falando. Olha, é o coroinha. Olha, é o porteiro da igreja. Ele deve ser respeitado pela maneira em que ele trata as pessoas. Como é que, sabe, uma vez eu tava numa igreja em que eu estava ali naquele clamor e tal, e aí eu fui conversar atrás do pastor para conversar com ele. Ele estava no púlpito, ele desceu assim pelo lado. Aí eu não sei se eram seguranças ou se eram pastores ou se eram obreiros que estavam na frente do púlpito. Eu fui passar para conversar com o pastor e todo mundo para lá. Não, não pode passar para pegar no pastor. Eu disse, na hora eu disse, meu Deus, como assim? Cadê a dignidade para com as outras pessoas? Cadê a consideração? Cadê a consideração? E aí, olha só o que fala Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Considerar, demonstrar consideração, é ser respeitável. É ser respeitável. Às vezes o pastor, o líder, parece um popstar que é inacessível, ninguém pode chegar para conversar com um homem, com a pessoa. Ninguém pode falar nada. Ou às vezes você está em casa, tem alguém querendo conversar com você e você se esconde da pessoa, ou então você diz, olha, depois eu falo sobre isso. Aí é um assunto importante para aquela pessoa, mas para você não é tão importante. E aí o que, que acaba acontecendo? O que, que acaba acontecendo? Não, depois eu cuido disso. Aí algo que era importante para uma outra pessoa, você não tem essa consideração. E você joga esse respeito no lixo. Você joga esse respeito no lixo. Respeitar as outras pessoas para ganhar também respeito,
para você também ser respeitado pela sua conduta para com as outras pessoas. Ter bom testemunho no respeito para com as outras pessoas. Depois o apóstolo Paulo fala em ser hospitaleiro. A hospitalidade, ela demonstra o coração acolhedor que o líder tem que ter. Ele deve estar disposto a abrir mão da sua vida e do seu espaço físico para alcançar outras pessoas, mostrando o amor de Cristo de maneira prática. De maneira prática. Você já acolheu alguém na sua casa? Alguém que não merecia? Olha só o que está escrito em Hebreus. Hebreus 13, versículo 2, que diz: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Voltamos para Timóteo. Depois o apóstolo Paulo fala, apto para ensinar. O líder, ele deve ter e ser capaz de comunicar claramente a palavra de Deus e instruir outros no caminho da fé. Ele deve ser diligente em estudar as Escrituras, em examinar as Escrituras e compartilhar o conhecimento de Deus de maneira completamente acessível para qualquer um que queira. Se você for em 2 Timóteo, logo um pouquinho depois na sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, olha o que é que Paulo continua falando para Timóteo. Ao servo do Senhor não convém briga, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar e paciente. Irmão, você não vai resolver um problema com briga, brigando, como tem muito pastor na internet que abre a boca para brigar, ao invés de ensinar. Abre a Bíblia e vai ensinar. Não, o pastor ele abre a Bíblia para mostrar versículos para depois ficar brigando com as pessoas na internet, gritando. É isso aqui, é essa orientação que a gente está encontrando aqui na Bíblia. Aqui no versículo 24, acho que vocês estão vendo assim, ó, ao servo do Senhor convém brigar, ser odiado por todos. Não está escrito isso, gente. Está escrito o contrário do que muitos estão fazendo hoje. Aí eu pergunto, se o que o apóstolo Paulo está orientando é para Timóteo ser líder, e ele ser líder assim, e essas pessoas que vocês veem na internet fazem o contrário, essas pessoas são líderes de alguma coisa? Não. E para que continuar assistindo pregação de uma pessoa assim? Ah, é para me reter o que é bom. Irmão, então vai procurar alguém que já é bom para você reter aquilo que é bom de alguém que está pregando algo que é bom. Eu não vou falar nome aqui, mas tem pastor que todos nós conhecemos muito bem, que vive uma briga, eu ia dizer vida, mas que vive uma vida para brigar com outras pessoas, ao invés de ensinar. Paciência zero para ensinar. Paciência zero para abrir uma Bíblia, fazer aqui um, um devocional, fazer uma leitura, fazer uma pregação, ir para a internet e pregar e orientar e conscientizar as pessoas. O que você vê é o contrário. O que é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, aqui em 2 Timóteo, para com essas pessoas que dizem que são pessoas boas, mas que estão apartadas? Ele diz o quê? Afastai-vos desse tipo de gente. Se afaste desse tipo de gente. Vamos voltar para Timóteo, 1 Timóteo. Depois Paulo fala, não deve ser apegado ao vinho. O líder, ele deve ser um exemplo de autocontrole, de moderação em todas as áreas da sua vida, inclusive ao não consumo de bebidas alcoólicas. Porque
dentro da sua igreja, dentro do convívio que você vive, na sua casa, tem alguém que é fraco na bebida. Tem alguém que a tentação dela é a bebida, não é a prostituição. Não é a prostituição, ele vai cair na bebida. Tem gente que cai na mentira, não é na bebida. Tem gente que cai na bebida. Tem gente que cai, ou seja, que peca, porque vai é, ver pornografia. E tem gente que cai porque bebe. Aí você pega, tem na sua estante lá uma garrafa de cerveja, tem na sua estante uma garrafa de vinho, mas não. É porque Jesus transformou água em vinho e eu posso beber. Você nem lê a Bíblia para entender que a palavra que está lá escrita no original das Escrituras para o vinho que Jesus transformou, na água que vinho transforma em vinho, na água em que Jesus transforma em vinho, é um vinho não alcoólico, sem fermento. Aí você usa essa justificativa para beber. Ah, Jesus transformou água em vinho, eu posso beber. Mas você não sabia, né? Que não era vinho não fermentado? Pois é. É vinho não fermentado. É um vinho que é fervido, suco de uva extraído da uva, ferve ao ponto de ele evaporar um pouquinho, ele diminui um pouco a quantidade, depois se resfria esse vinho e se toma. É um suco cozido, vinho não fermentado. Foi esse vinho que Cristo faz. Transforma a água. Ah, não, porque o vinho, eu posso beber o vinho. Vai, irmão. Vai nessa. Depois ele fala uma outra coisa que parece ser um pouquinho, aliás, não apegada ao vinho, né? Vamos ler uma passagem que fala sobre isso. Está em Efésios 5, no capítulo. Efésios capítulo 5, no versículo 18. Olha só a orientação do apóstolo Paulo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Tá a fim de beber vinho, irmão? Faz assim, ó. Pega a palavra de Deus e vai beber ela, vai ler ela. Você vai encontrar mais prazer do que tomando vinho. Vamos para 1 Timóteo. Não deve ser violento. Não deve ser violento. A violência, ela não tem lugar na liderança do cristão. Isso daí parece ser uma coisa óbvia, né? Mas não deve ter lugar. O líder deve ser alguém que resolva conflitos de forma pacífica, buscando reconciliação. É pacífica, buscando reconciliação. E promovendo a paz entre as pessoas. Promovendo a paz. A paz, não é briga. Pessoas que se dizem líderes, mas promovem discussões, elas não estão aptos para serem líderes ou sequer serem considerados líderes. Olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 29. Provérbios 14, 29 diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O cara não é paciente, aí sai quebrando tudo, sai gritando, grita com a esposa, sai gritando com os filhos e pronto. Depois o apóstolo Paulo fala sobre ser o quê? Amável. Ser amável é uma característica essencial de um líder cristão. Ele deve ser gentil, compassivo com todos ao seu redor, demonstrando o amor que Cristo demonstrou por todos nós. E é demonstrar isso nas ações, não é no falar. O líder ele deve amar a Deus, ser obediente a Deus e amar o seu próximo. Vamos fazer mais uma leitura. Colossenses 3, versículo 12, que diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso aqui é amor. Depois, o que é que o apóstolo Paulo fala? Ser pacífico. A paz é uma das marcas distintivas do reino de Deus.
O líder cristão deve ser um agente de paz, buscando promover essa paz em todas as situações, em todas as relações, evitando briga. Olha o que está escrito em Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Olha só, Romanos 12. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Irmão, não é em paz com o pastor, não é em paz com o padre, não é em paz com a coroinha, não é em paz com a tua mãe, com o teu pai, com o teu filho, é em paz com todos. Com todos. Depois, o que é que o apóstolo Paulo fala? Eita, Jesus! Não apegado ao dinheiro. Não apegado ao dinheiro. O líder cristão, ele não deve ser motivado pela ganância ou pelo desejo desmedido, descabido por dinheiro. Ele deve ser alguém que administre os recursos financeiros com responsabilidade, com generosidade, colocando o reino de Deus acima dos seus interesses pessoais. Acima dos interesses pessoais. Olha o que está escrito um pouquinho mais na frente, Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. 1 Timóteo 6, 10 diz: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eita glória! Tem gente que se desvia do chamado porque cresce os olhos, se desviou. Depois, ele fala, o líder ele deve governar bem a sua própria família. Essa é a 13ª orientação de Paulo. Antes de liderar uma igreja, antes de liderar no trabalho, o líder ele deve demonstrar habilidade para liderar a sua própria casa. Isso inclui ser marido, um bom marido, ser um pai gentil, que cuide, protege, guia a sua família nos caminhos do Senhor. Do Senhor. Olha o que está escrito em Josué. Josué 24:15. Todo mundo sabe decorado essa passagem. Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses de seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra de vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. A 14ª orientação que o apóstolo Paulo dá, tendo filhos sujeitos a ele. O líder, ele deve ter maturidade espiritual e experiência na fé para não ser facilmente envolvido pelo orgulho ou arrogância. O líder ele tem que ter filhos que não sejam envolvidos com orgulho, com arrogância, que o obedeçam, que o tratem com toda dignidade. Filhos têm que ser dignos aos seus pais. Os filhos devem ser dignos aos seus pais. Sua família tem que estar bem governada. Depois, pois se alguém governar bem a sua própria família, como poderá governar a igreja de Deus? O apóstolo Paulo pergunta. Depois ele diz, não pode ser recém-convertido. Porque o apóstolo Paulo sabe que se a pessoa for recém-convertido, ela vai se ensoberbecer, como ele mesmo está falando aqui. O líder ele deve ter maturidade espiritual, experiência na fé, não ter altos e baixos no sentido de hoje dá certo pregar, hoje não dá, hoje eu estou bem, hoje eu não estou. Estar bem ou mal faz parte. É natural, às vezes você está ali desmotivado, precisando de uma orientação. Mas aqui o apóstolo Paulo está orientando ao líder a ele entender que ele não pode ser recém-convertido, ele tem que ser uma pessoa madura.
Por fim, o apóstolo Paulo diz, também deve ter boa reputação perante os de fora. A integridade e o testemunho do líder cristão não pode se limitar apenas à comunidade da fé, ou seja, ali a sua igreja, mas também ela tem que alcançar pessoas que estão de fora da igreja. Ele deve ser respeitado e bem visto por todos aqueles que o cercam. Ó, a última leitura, que está em Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A luz de vocês diante dos homens, de todos os homens. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, orienta Timóteo a isso. Agora você sabe como liderar bem a sua casa, como liderar bem na igreja, como liderar bem no trabalho. E agora você sabe se aquele líder que você acha que é líder não é bem líder, né? O apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo a fazer algo para com essas pessoas que têm aparência de caridosos, mas que estão apartados da caridade. O apóstolo Paulo orienta. Procure aí, ler as duas cartas do apóstolo Paulo, de 1 Timóteo, você vai encontrar qual é a orientação que o apóstolo Paulo dá. No mais, que o Espírito Santo ele possa nos guiar e que ele possa ter e continuar tendo misericórdia das nossas vidas. Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar esse maravilhoso momento de discernimento da palavra. Quando terminar, se vocês quiserem ligar o microfone, fazer os comentários de vocês, fique à vontade. Que o Senhor possa estar conosco mais esse dia. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse maravilhoso momento diante da tua palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Santo Deus. Muito obrigado, Pai. Ah, Jesus, o quanto o Senhor tem sido carinhoso conosco, nos dando entendimento e sabedoria vida do teu próprio Espírito Santo, para que nós possamos nos livrar do mal, de falsos ensinos, de falsos profetas, e voltarmos os olhos para a leitura da palavra, para a oração, para uma comunhão verdadeira contigo. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Paizinho, em nome do teu filho Jesus. Cuida de nós nesse dia. Nos livra do homem mau, do laço do passarinheiro. Nos guia, Pai, para que nós possamos ser luz e sal na vida daquelas pessoas que necessitam. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos. Amém. Amém.